É possível se defender com bomba nuclear? Hoje no mundo existem cerca de 15 mil bombas atômicas, sendo que com apenas 100 já seria capaz de exterminar todo o planeta. Os Estados Unidos anunciaram que irão gastar $1 trilhão no programa nuclear. Barack Obama, na última semana do dia 28 de maio, foi o primeiro presidente estadunidense a visitar Hiroshima após as bombas de 1945. Não queremos apenas visitas diplomáticas. Queremos realmente que se elimine todo o arsenal nuclear que existe no mundo. E no programa de hoje vamos debater quais as intenções do presidente dos Estados Unidos ao visitar Hiroshima. Fica com a gente! Olá, eu sou o Rez e está começando agora o 4V Opinião. E no programa de hoje vamos debater a visita de Obama a Hiroshima e quais suas intenções. E no programa de hoje contamos com a presença de Gunther Alexander, do Presença Brasil, do Antônio, do site Outras Palavras, e de Juan Pablo, da Presença Chile. Então, como são as regras do programa, cada veículo tem 1 minuto para as considerações iniciais. Vamos começar pelo Antônio. 1 minutinho, que é aqui o microfone hoje. Bom dia, ótimo tema. Tem um assunto de fundo que a gente talvez pudesse debater e acho que é super importante para compreender os grandes dilemas do mundo hoje. Expansão nuclear é um problema gravíssimo. Tem havido riscos de incidentes graves em várias regiões do mundo, envolvendo navios e aviões dotados de armas nucleares. O perigo de um acidente que havia durante a Guerra Fria parece que voltou a ocorrer. Há um tratado de não proliferação nuclear que supostamente diminuiria o problema. A gente vai poder debater que, na verdade, esse tratado é hipócrita. Ele não permite que os países ganhem tecnologia para fins pacíficos e ele mantém as potências nucleares armadas para sempre. Gunther? Eu acho que a palavra-chave é hipocrisia mesmo, a incoerência. Porque desse discurso do Obama chama atenção ele comentar que, ainda que eles tivessem cometido um erro, eles não iriam pedir desculpas, né? É meio bizarro. Cometi um erro, matamos algumas centenas de milhares de pessoas, mas não vamos pedir desculpa não, né? Não, meio foda, porque tinha uma das vítimas lá que foi dar um abraço no Obama lá, o cara tava chorando e tal, né? E o Obama naquela hipocrisia. E ainda que os Estados Unidos pedisse desculpa, também seria hipócrita, porque enquanto eles falam uma coisa, eles estão fazendo outra, ou seja, nunca se armaram tanto como agora. Inclusive, eu acho que tem um armamento hoje, além da questão nuclear, tem os drones, tem uma série de questões que nunca, armas químicas, que nunca se teve no grau que tem hoje com Obama, que é um Nobel da Paz, né? Então, ele recebeu um prêmio Nobel da Paz, é uma hipocrisia sem fim, sem tamanho. E mais do que uma questão de ficar falando, pedindo desculpa, fazendo propaganda, precisava ter realmente algumas ações concretas de reparação histórica real, de reparar de verdade, né? A primeira delas seria começar um processo de desarmamento progressivo e gradual, ou seja, alguns países se desarmam um pouco, a gente desarma um pouco e vão desarmando o planeta nessa bomba relógio que ainda é a questão atômica. Juan? Bom, eu acho que a visita de Obama em Japão, em Hiroshima, responde principalmente a uma mensagem que quer enviar ao mundo de esta reconciliação com a guerra, com esta proposta belicista, mas na verdade o complexo militar industrial dos Estados Unidos vai continuar. É impossível que essa doutrina de intimidação por meio da dissuasão que possibilita as armas nucleares, eso no va a parar porque existen potencias nucleares que están en juego en un escenario internacional. Então, por esse lado também poderíamos debater um pouco. Bem, então agora a gente vai assistir um videozinho que nossa produção preparou sobre esse tema.
agora a grande questão, né? Qual análise a gente pode fazer dessa visita de Obama a Hiroshima e quais são as intenções dos Estados Unidos ou do presidente americano? Tá lá. Melhores possível, né? Tá antes de começar e quem quer começar aí? Olha, eu acho que a intenção é muito clara, né? É passar uma falsa mensagem de reconciliação, né? Uma propaganda de reconciliação, enquanto ao mesmo tempo estão pressionando como nunca antes, ameaçando a Rússia, a China, a Índia, a América Latina, como não se via faz, sei lá, 20, 30 anos. Tem uma nova corrida armamentista, tem um posicionamento das forças bélicas, sobretudo norte-americanas, nos lugares onde tem principais recursos naturais, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, tem a 4ª Frota que está se deslocando para perto do pré-sal já desde o começo do ano passado. Você tem, enfim, um sem número de ações, eles chamam de escudos antimísseis, mas na verdade os Estados Unidos está brigando para posicionar isso em vários lugares, do Paraguai até, tinha um pessoal nosso, por exemplo, no movimento, uns 5, 6 anos atrás, fazendo várias greves de fome para denunciar no parlamento, não é da Hungria, acho que é da Hungria, que lá, por exemplo, eles estavam posicionando alguns porta-aviões bem ali no leste europeu, e eles chamam de escudos antimísseis, mas na verdade são porta-aviões nucleares, né? Então é muita balela, eu acho, muito balela fazer toda essa diplomacia falsa, enquanto as ações vão mostrando que na prática eles estão numa nova corrida armamentista faz alguns anos, desde que estourou a crise de 2008, eles voltaram com a história de sair da crise vendendo armas, que é um clássico. A Europa entrou com eles nessa, de sair da crise vendendo armas, a OTAN principalmente, né? Os países que integram a OTAN, e a merda tá colocada aí. Eu acho que a gente vive um momento muito perigoso para a humanidade como um todo, né? Por conta desse tipo de armamento tão letal, né? Sim, o que Cantor fala é muito certo, mas eu também agregaria que desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos precisa manter sua maquinária bélica, sua complexo militar industrial, como se chama, que inclui não só o Estado mesmo, sino também contratistas de defensa e empresas privadas que suministram, proveen, como falam em português, proveer, eso, abastecer, de todo tipo de armas, aviões de combate, barcos, e entre eles também armas atômicas. Mas eu acho que para manter tem que inventar novas guerras, né? Como o terrorismo, por exemplo, e através daí seguir mantendo essa indústria. Você está debatendo o aspecto econômico, que acho que é muito importante, econômico e político interno, né? Mas tem também um aspecto geopolítico que acho que é importante a gente colocar na roda também. Os Estados Unidos, Manuel Wallerstein, a gente estava um sociólogo norte-americano, muito importante hoje, escreveu essa semana um texto que a gente reproduziu, muito interessante. Ele fala do declínio da influência norte-americana, né? O declínio político, o declínio moral, o declínio em relação aos próprios parceiros que admiravam os Estados Unidos, não só a Rússia e a China, que sempre mantiveram Irã, conflitos de longa data com eles, né? Mas aliados como a Arábia Saudita, como Israel, que parecem, que deixam de confiar nos Estados Unidos. E, economicamente, eles já deixaram de ter o papel relevante que tinham no mundo há muito tempo, é cada vez mais declinante a importância deles. A China já ultrapassou num dos critérios de aferição do PIB como maior potência econômica, e os Estados Unidos continuam, porém, a potência completamente superior a todas as demais no campo militar. Então, o risco que surge é que eles queiram utilizar essa superioridade militar para compensar o declínio que eles estão vivendo em outras áreas. E, realmente, você levantou um dado, o filme levantou um dado impressionante, é 1 trilhão de dólares, 1 trilhão de dólares nos próximos 10 anos em armas atômicas, que são menores, e que uma autoridade do Pentágono, no outro dia, estava se vangloriando, dizendo que essas armas, sim, é possível utilizar.
diferente das anteriores, que eram muito mastodônticas e tal. Então, isso é um risco permanente para a segurança internacional. Não, e aí outro ponto também que a gente pode levantar é a questão do Barack ter ido lá, a questão de ter ido com essa falsa mensagem de reconciliação, de que somos bonzinhos, estamos aqui, mas nem do ponto de vista econômico, que nem tem o TTIP, TTP, que eles estão tentando levantar a economia dos Estados Unidos, e são acordos assim, que a gente estava lendo, cara, que vai foder o mundo, vai ferrar o resto do mundo. Entendeu? Tipo, vai tudo para os Estados Unidos, vai tudo para a União Europeia, enquanto... Porque o Obama não fala que os tratados comerciais também são aspirações. É verdade. A serem cumpridas, quem sabe, um dia, né? É uma hipocrisia, né, cara? Bom, então é isso. Eu acho que, né, se os tratados de desarmamento fossem tão respeitados como os tratados comerciais, já seria um avanço aí para a humanidade. Agora tem uma coisa meio curiosa também, né? Eu vejo muita histeria, principalmente por movimentos que, ao que parece, estão sendo patrocinados aí pelas instituições, institutos norte-americanos e tal, né? Que pregam muito a democracia e que o comunismo seria o mal da humanidade e a violência. Mas alguns números são meio gritantes. Por exemplo, das 2 bombinhas que os Estados Unidos tacou no dia 6 de agosto de 1945, no dia 9, em Hiroshima e Nagasaki, no primeiro, assim que jogaram a bomba, morreram 80 mil pessoas. Depois, 3 dias depois, mais 75 mil pessoas. Mais 140 mil até o final do ano. Ou seja, são números absurdos, né? Fora as pessoas que ficaram doentes por radiação, por contaminação. Então é uma hipocrisia danada, o cara, erramos, mas não vamos pedir desculpa. É uma coisa mesmo. Quando na verdade eles se colocam como os melhores da humanidade, mas assim, não teve ninguém mais no mundo que teve coragem de lançar uma bomba dessa, não é só eles. Então, por aí a gente vê, né? Não, e também em nenhum momento Obama falou que foi um erro haber lançado as bombas nucleares no Hiroshima e Nagasaki. Eles siguen pensando, eu acho, que o ataque foi preventivo e aí se salvaram vidas gracias a ese ataque preventivo. Então, esse é o discurso deles. E ele fala que guerra acontece. Se salvaram vidas norte-americanas. Terminou a guerra antes de que tinha que... Não sei, o que acham vocês? Isso é muito importante, porque na própria retórica dele, ele segue dizendo que isso pode ocorrer, porque se foi bom uma vez, pode ser bom outra vez. E hoje, os Estados Unidos, tirando proveito dessa força militar que é incomparável, eles pressionam, inclusive, outras potências nucleares, né? Pressionam a Rússia. Você estava falando, né, da Hungria e da Polônia, onde eles estão colocando mísseis na fronteira. Imagina se a Rússia colocasse mísseis no México, pertinho da fronteira com os Estados Unidos. E continuam mandando navios, inclusive navios armados com bombas nucleares, defesa, né? para o mar da China, onde eles querem impedir que a China construa um aeroporto que a China vê como de importância estratégica. Imagina se a China mandasse navios com armas atômicas no Golfo do México para tentar impedir os Estados Unidos de construírem um aeroporto. E acho muito importante a gente debater esse tema que você levantou, talvez num programa especial para isso, porque esses acordos que os Estados Unidos estão impulsionando, em grande medida, no caso da Ásia, para pressionar a China, tentando estabelecer alianças com as classes dominantes de muitos países, eles podem chegar aqui no Brasil. O Serra, ministro ilegítimo das relações internacionais exteriores, está dizendo que para o Brasil o importante é virar as costas para o Mercosul e fazer acordos bilaterais, multilaterais desse tipo. Então é super importante conhecê-los, né? E ver que ameaças eles representam. Não, é uma coisa meio curiosa, porque segundo o Serra, aqui é os Estados Unidos do Brasil, né? Ou seja, por aí você já vê o nível que vai a coisa. Nosso novo ministro de Relações Exteriores já aprovou agora a troca, né, de
embaixador, né? A gente tirou a embaixatriz que primeiro deu uma voltinha lá para derrubar o Lugo no Paraguai, agora deu uma voltinha para derrubar a Dilma aqui, e agora está vindo um novo embaixador direto do Afeganistão, né? Não sei se isso é um bom presságio, né? Mas o cara está vindo direto do Afeganistão, e ao que tudo indica, o grande objetivo dele é trazer algum desses grandes acordos aí, TISA, TTIP, ou provavelmente TTIP, para Transpacífico, ou para ser implantado aqui para o Brasil aderir. E quem adere a isso fica amarrado de um nível, você fica refém dos Estados Unidos, né? Os países que aderiram a isso se tornam automaticamente reféns dos Estados Unidos. É um tema que dá para aprofundar mais, eu acho que em outros. Sim. E O Chile está no TTP. Nesse mesmo contexto, a movida dos Estados Unidos es ganhar o reforçar su bloque de influencia, que es Latinoamérica, Europa y Japón, que es un aliado dos Estados Unidos. Então, se estão consolidando no mapa geopolítico os atores principais, mas eu acho que, eu não acredito que estemos vivendo num mundo, digamos, polarizado, sino más bien multipolar, porque surgiram novas potências, principalmente na Ásia. Então, mas essa ida do Obama à Ásia, tipo, ninguém tira da minha cabeça, foi uma forma dele visitar esses países. Primeiro ele foi no Vietnã, depois ele vai no Japão, depois ele é algum outro lá. Que é o quê? Ele tá pegando os vizinhos da China, para esses vizinhos da China não só comercializar dentro do TPP, ou do TTP, ou do TTIP. Por quê? Porque nesses tratados você fica amarrado. Por exemplo, você não pode negociar com quem está fora do tratado. Entendeu? Então seria uma forma de dele eliminando a China e ao mesmo tempo colocando as bombas lá. Então ele está seguindo dois caminhos, o militar e o econômico, entendeu? Que nem você colocou, a China hoje é uma potência que ganha mais ou lucra mais que os Estados Unidos. Então quer dizer, ele tem que minar isso daí, porque senão ele vai perder esse status que os Estados Unidos chegou. Entendeu? E aí vai pegar outros países emergentes, tá aí, Brasil, daqui a pouco ele vai para a Índia. Ele quer acabar com os BRICS, isso tá claro. Só não vê quem não quer, né? Ou quem acha que é legal, igual o nosso ministro ilegítimo aí das relações exteriores. Acho que tem uma movimentação muito sincronizada assim, né, entre o que está acontecendo nos diversos pontos. Tem vários analistas agora que comentam que a gente está vendo uma espécie de nova Guerra Fria, né? Porque as últimas reuniões, sobretudo da ONU, parecia mais uma coisa de troca de ameaças de insultos, assim, bem, né, meio discreto, mas de ameaças era bem claro, né? Do que, por exemplo, nas últimas reuniões da ONU, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares nem foi pauta, nem entrou na pauta, né? O secretário-geral lá ficou totalmente isolado, né? Ele foi o único que propôs e ele ficou no vazio, no vácuo. Então, eu acho que é um momento bastante perigoso desde esse ponto de vista. Eu acho que uma das coisas que está atrelada com essa coisa do armamento também é a questão dos territórios, né, que os Estados Unidos vai e continua ocupando hoje. Então também, além da questão dos armamentos, ela ter a retirada desses territórios ocupados, isso também é uma questão fundamental. E essa questão realmente desse pretexto de defesa e começa a posicionar arma em tudo quanto é canto, não, porque é escudo antimíssil e põe um porta-avião nuclear na janela de cada país. Principalmente onde tem recursos naturais em maior escala, né? Vídeo o caso da Quarta Frota aqui no Brasil, posicionada perto ali do pré-sal, com uma mobilidade muito rápida para chegar no pré-sal. E a gente tem isso dos dois lados, dos dois oceanos da América Latina, né? Você tem duas frotas nucleares dos Estados Unidos. Por aí a gente já vê como já está cercado hoje e ninguém fala disso, não se sabe disso, né? Então acho que esse é um ponto. Inclusive, essas leis antiterroristas estão sendo aprovadas no mundo todo, tem sido um projeto desde os Estados Unidos, que me parece também estar vinculado com esse projeto imperialista, porque nada mais é também que esses tratados, por exemplo, se o TTIP for aprovado, parece que os Estados Unidos teria 80% do mercado mundial, se ele consegue dar cabo do que é o projeto que eles têm. Então seria uma coisa a formação de um império, realmente, a nível planetário, né? É o objetivo deles. Né? Bom, o tempo urge, né? O programa vai indo, então a gente está chegando na parte final, então cada convidado aí tem 1 minuto para as considerações finais, para o encerramento do programa. Vou começar pelo Juan, nosso chileno aqui, internacional. Olá, Juan. Oi.
Para terminar, eu gostaria de destacar o argumento de que Estados Unidos quieren estar en esta misión de un nuevo plan Cóndor en América Latina y están movimentando suas pesas. Y eso tenemos que considerar el feito de que los Estados Unidos no van a desistir jamás de nuestros recursos, y nos tenemos que dar un salto adelante, un cambio civilizatorio, porque a guerra va a seguir siendo un buen negocio, un negocio lucrativo para las empresas privadas y para los estados. Y en un escenario que estamos viviendo actualmente, ainda existen a amenaza de una guerra termonuclear total, como fala Kissinger, é uma guerra disuasiva. Se o inimigo me ataca, eu vou responder com todo o arsenal nuclear disponível. E essa é a questão que tem que ser mudada. Antônio? Vale a pena a gente mencionar muito rapidamente algumas das cláusulas, esse que você falou que os acordos sequestram as sociedades, né? Uma das cláusulas desses acordos, mal chamados de livre comércio, é a restrição à utilização, o agravamento da restrição ao uso da propriedade intelectual. Medicamentos genéricos, por exemplo, ficam proibidos. Utilização de conteúdo audiovisual, um terreno em que os Estados Unidos estão em grande liderança em relação a outros países, se criam regras muito mais severas de proibição de uso de material cultural e material científico, material comunicativo. A cláusula, que essa é muito importante, a cláusula de empresas versus estados, investidores versus estados. Então, caso qualquer sociedade, qualquer governo decida aprovar uma lei que torna maiores os direitos trabalhistas ou maiores as proteções ambientais, há muitos exemplos, a gente poderia examinar num programa só para isso. As empresas podem processar os estados dizendo que estão perdendo lucros e que merecem, portanto, indenizações. É muito importante, você estava falando, ver como se articula essa ofensiva militar com essa ofensiva econômica, que na verdade é uma outra guerra por outros meios. Eu acho que o maior exemplo de guerra econômica que a gente tem hoje é o que está acontecendo atualmente na Venezuela, mas também isso já daria outra pauta, que é uma coisa bizarra. Acho que tem 5 pontos, né, que a gente, quando organizou a Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência, em 2009, que a gente ainda continua, vamos dizer, batendo na porta da ONU, da OTAN, dos Nobres da Paz, de todos os lados, para pentelhar. Então, 5 pontos que a gente frisa bem é o desarmamento nuclear em nível mundial, retirada imediata das tropas invasoras dos territórios ocupados, redução progressiva e proporcional do armamento convencional, assinatura de tratados de não agressão entre os países e a renúncia dos governos a utilizar as guerras como meio para resolver conflitos, que até hoje, historicamente, o único país que fez essa renúncia e colocou isso, não sei se na Constituição, não na Constituição, se eu não estou equivocado, mas colocou isso oficialmente, foi o governo do Evo Morales na Bolívia. Inclusive, a gente teve um fórum lá com eles, eles aceitaram. Esse é o único país que até hoje aceitou resolver conflitos a nível internacional, renunciando a qualquer meio violento, né? Alguns falam que é porque eles não têm verba para se armar, para não sei o quê. Pode ser que tenha um pouco disso também, mas me dá a impressão porque eles têm uma cultura ancestral baseada talvez numa espiritualidade, em outros valores que são muito mais humanos do que esse materialismo aí que tudo é dinheiro, tudo é poder, né? E aí, só para... Hoje não precisa. Né? Só para encerrar, acho que é necessário criar realmente uma cultura de paz e não violência, né? Uma cultura de desarmamento, mas a ideia, o essencial é criar uma cultura pela não violência ativa, que rechace não só a violência física, mas também a violência religiosa, sexual, cultural, social, psicológica, moral, e tudo, né? A ideia então é criar essa nova cultura pela não violência ativa. E a gente encerra o programa de hoje. A gente falou sobre a visita do Obama e as intenções dos Estados Unidos em Hiroshima, na Ásia, né? Agradecer quem está aqui, agradecer você que assistiu. Se gostou, compartilha com seus amigos, seus colegas, seu vizinho, né? Dá um like no nosso programa, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau, todo poder para o povo.